Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, um dia muito importante, que é uma terça. Por que eu falo que é importante? Todos os dias são importantes, todas as noites são importantes, né? Porque a gente vai se aproximando do Natal e aí a gente fica cada vez mais emotivo, mais introspectivo, não é? Afinal de contas, Natal é Natal. E eu, a propósito, quero desejar a você, como faço todos os dias, e cada vez mais, não é, que nesse Natal o Espírito Santo do Deus Divino esteja renascendo a cada instante no seu coração, no coração das pessoas aí, da sua família, não é? Que isso faça diferença, que se eleve seu espírito e que lhe prepare para que 2023 as coisas boas apareçam, aconteçam e permaneçam. Os desejos meus, provavelmente aqui da equipe toda do programa Opinião, a você e sua família, especialmente ao nosso telespectador que há mais de 2 anos e meio nos acompanha aqui. Como vai? Vai bem? Torço para que você esteja bem e, mais do que isso, torço para que você se mantenha bem. A gente tenta contribuir para que isso ocorra. Como? Lhe informando, levando o melhor da informação por meio de entrevistas. A de hoje, por exemplo, já está a postos com a gente aqui, Chico 2000. Ele já esteve conosco aqui, vereador por Cuiabá, Partido Liberal, logo vai assumir aí a presidência do Parlamento Municipal. Eu não vou desanimar ele não, mas vem abacaxi pela frente aí. Não seria diferente, né? Porque tem muitas demandas e por isso há que se ter aí jogo de cintura, competência para levar aí o Parlamento Municipal da melhor forma possível, onde os resultados positivos apareçam para a população propriamente. Então, com o Chico, a gente vai falar aqui sobre os trabalhos, tem CPI, tem a polêmica da saúde, rapaz, tem muita coisa aí, viu? Para a gente falar aqui com o caríssimo a Orla, não é? E tem coisa boa aqui para a gente. O nosso WhatsApp do programa Opinião, ontem eu até fiquei aqui nem bobo falando, mas tinha problema, Caroline tinha me dito que estava com problema. Vou te passar um outro contato aí, se você quiser, 99802 5959, 99802-5959, caso você tenha aí uma pergunta, não é, ao caríssimo vereador, mande nesse WhatsApp, a gente repassa para ele aqui, 99802-5959. Professor Lourenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E é bem verdade, e a você que está aí acompanhando o programa Opinião em qualquer canto, tanto aqui pelo canal 22, como também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br ou pela internet também no Facebook, na página da TV Pantanal no Facebook. Muito obrigado pelo carinho da companhia, viu? Chico 2000, vereador, muito bom tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Eu gosto, rapaz, eu adoro quando eu ligo para alguém, convido e não tem moagem. E já aceita, e já marcamos o horário e já está aqui para prosearmos. Porque aqui não é falar comigo, não é para falar com o Lourenberg, é para falar com o telespectador. E é uma forma de também estar prestando contas à população. Bom tê-lo aqui. A minha primeira pergunta, a Câmara está fechando um ano bastante movimentado, com muitas pautas polêmicas. Talvez não seja a mais polêmica, mas eu preciso abordar saúde pública no município de Cuiabá, que vira e mexe está sempre causando aí dor de cabeça para todo mundo, para quem é do Executivo, do Legislativo, mas principalmente para a população. Como que o senhor está vendo essas demandas que tem havido, alegações aí de falta de medicamento, falta de insumos, falta disso, daquilo, falta de médico, nas unidades de saúde de Cuiabá, sendo o senhor um situacionista, mas antes de ser situacionista, o senhor é um representante do povo, né? Queria que o senhor falasse aqui com o nosso telespectador sobre não só o seu papel, mas o papel do parlamento diante dessa importante demanda. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite
professor Lorenberg, boa noite a todos que nos assistem. Olha, Paulo, a questão da saúde ela é um problema nacional, mas nós estaremos nos atendo a Cuiabá. O papel da Câmara é de fiscalizar o Executivo num todo e, naturalmente, que a saúde dentro dessa fiscalização. No entanto, é necessário que se faça uma fiscalização com respeito, uma fiscalização em que se trate a coisa de forma verdadeira. Existe, sim, inúmeras deficiências na saúde, muitas coisas precisam ser feitas. Eu conversei com o prefeito Emanuel Pinheiro, dei a ele a minha opinião de que time que não está ganhando, você tem que trocar, desde o técnico aos 11 jogadores. Essa foi a opinião que dei a ele e acho que está na hora de medidas enérgicas, de medidas firmes, trocar o time para recuperar a credibilidade nessa pasta. O senhor acha que a secretária de saúde que está aí, que aliás é uma servidora de carreira, não é? Ou se não de carreira, mas já há muito tempo ela estava ali na regulação, agora está ali, pegou essa batata quente, trocando ela e a equipe, os resultados positivos começam a aparecer? Paulo, a saúde é uma pasta extremamente complicada. O gestor que for para frente desta secretaria, ele precisa ter autonomia plena para que ele seja cobrado de forma plena. Então não é justo você colocar um gestor numa pasta onde ele não tem autonomia para mexer nas peças. Então, hoje, na verdade, nós chegamos a um ponto bastante crítico, mudanças precisam ser feitas. Eu, particularmente, dei a ele a minha opinião de que todo o time precisa ser trocado ou remanejado. Desde que tenha autonomia, né? Porque trocar 6 por meia dúzia e colocar alguém lá que não tem autonomia, carta branca para trabalhar... Primeiro a troca tem que iniciar por uma prática do governo, do prefeito, né? Então o prefeito tem que fazer a troca e naturalmente que do gestor, e ao fazer a troca do gestor, dar a ele autonomia, até para que ele possa ser cobrado de forma plena, dar a ele autonomia para que ele faça as adequações que entender necessário. Mas precisa sim de ações urgentes nessa pasta, em razão de que existem aspectos positivos que aconteceram, né? Nós não podemos deixar de citar isso. Nós não podemos deixar de citar um HMC, nós não podemos deixar de citar um Hospital São Benedito, que tem feito cirurgias diariamente, tanto o São Benedito quanto o HMC. Mas isso é muito pouco para a capital e precisa, sim, de mudanças e mudanças drásticas. Precisa de um choque de gestão na saúde pública, isso eu concordo, e estamos aguardando o prefeito, seja por mudança de secretário, da equipe toda, seja por investir mais dinheiro, seja por uma gestão mais adequada, sob qualquer tipo de ponto de vista, não sei, tem que haver, porque as pessoas estão cobrando isso aí, e eu sei que o senhor tem essa preocupação aí, já teve aqui, inclusive, já tem uma semana que foi? Tem uma semana que o Emanuel teve, a gente cobrou dele, eu gosto de cobrar assim na cara, porque ele já fala, e falou aqui também dessa preocupação. E eu estou perguntando agora para o futuro presidente da Câmara, a secretária também esteve aqui, a gente cobrou também, porque aí quando esse pessoal começa a vir aqui, aí chove de pessoas perguntando, colocando a problemática da saúde, e aí o ente público que está aqui, o agente público que está aqui, responde, não é? Então, a resposta a gente precisa urgente. Está difícil, está ruim, não é? É horrível não ter o respaldo esperado, mas a gente tem esperança de que as coisas possam melhorar. E pelo que eu escutei dele aqui, do Emanuel aqui, eu acho que a gente
vai ter aí, nesse início de 23 aí, boas notícias na área da saúde pública. Professor Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. O nosso programa ganha e ganha muito. O amigo telespectador ganha e ganha muito com a presença do senhor aqui. Vereador, o senhor é vereador no 4º ou 5º mandato? Quinto mandato, né? Quinto mandato. Portanto, já tem uma longa experiência dentro da Câmara de Vereadores. E eu vou pegar a carona com a pergunta do Paulo a respeito da saúde pública. Eu vou dar 3 exemplos, porque os problemas de hoje são os mesmos de antigamente. Por exemplo, no mês de maio de 2011, uma comissão da Defensoria Pública, provocada pelo sindicato médico, foi ao pronto-socorro, na madrugada, ao pronto-socorro, e encontrou pacientes jogadas pelos corredores. Superlotado, faltando médico, faltando medicamento, faltando tudo no pronto-socorro. Isso em 2011. Em 2013, de acordo com um relatório feito pelo Ministério Público do Estado, 40% dos funcionários da Secretaria de Saúde eram contratados. 40%. E também faltava médicos. Tinha aquela discussão longa que o senhor deve lembrar muito bem. O médico não está cumprindo horário. Aí era uma briga entre o sindicato e o prefeito à época. Faltava medicamento, faltava médico, faltava tudo. 2017, 2018, 2019, 2022, os mesmos problemas. Nós estamos brigando pelos mesmos problemas. As reclamações são as mesmas. Faltam medicamento, faltam médicos, não tem um bom atendimento. Nós não temos mais, como 2011, um monte de pessoas pelos corredores, deitado pelos corredores. Mas continuamos tendo os mesmos problemas. E aí a minha pergunta, vereador, com toda a experiência, com toda a bagagem, todo o conhecimento que o senhor tem, por que é tão difícil resolver os problemas tão antigos na Secretaria de Saúde ou na saúde pública cuiabana? Bom, professor, extremamente importante a pergunta e os exemplos que foram colocados aqui pelo senhor. O senhor lembrou muito bem que hoje nós não temos alguns dos problemas que tínhamos naquela oportunidade. Hoje nós não temos mais pessoas deitadas pelos corredores das unidades de saúde, mas ainda temos deficiência também com relação a acomodações, né? Mas não são tantas quanto eram naquela oportunidade. A época governo Chico Galindo, final do governo o Wilson, e aí um pedaço do governo do Chico Galindo, depois gestão do atual governador, à época prefeito Mauro Mendes. Também tivemos inúmeras situações de corredores lotados, superlotados, falta de medicamento, etc. Mas também houveram avanços tanto na gestão do Chico Galindo, na gestão do atual governador Mauro Mendes, assim como há avanços na gestão Emanuel Pinheiro. Agora, eu volto ao mesmo ponto. Enquanto não colocar à frente dessa pasta alguém com vastos conhecimentos do assunto, porque é um assunto extremamente delicado. O senhor fala saúde ou administrativo? Os dois, saúde e administrativo. Agora, precisa dar ao gestor autonomia para que ele monte o quadro dele. O secretário precisa ter autonomia para entender quem é o melhor gestor que ele quer com ele lá. Ele precisa ter autonomia, mas infelizmente essa autonomia não é dada ao secretário. Ao secretário só entrega a responsabilidade pela gestão, mas não dão a ele oportunidade para que ele monte o seu quadro. Aí sim, ele pode ser cobrado de forma plena.
Vamos mudar aqui para uma equipe de futebol. Quem sugere as contratações é o técnico. Se não houver sucesso, a responsabilidade é exclusivamente do técnico. O que não acontece na Secretaria de Saúde, por exemplo, né? Grande parte do staff que ali está já vem de direções anteriores e que também não percorreu de forma que agradou a sociedade, que agradou a staff que o senhor fala é saúde, do staff da saúde. O staff da saúde ou o staff de qualquer secretaria que não vá bem. A autonomia precisa ser dada ao secretário. Sim. O responsável pela pasta é o secretário. E a ele compete necessidade, a ele existe necessidade para que ele diga qual quadro que ele quer do lado para realmente dar respaldo a ele nas mudanças, nas adequações. Mas o senhor não estaria sendo, diante desse posicionamento seu aí, você não estaria sendo injusto com a atual secretária, justamente por isso, por não ter essa autonomia que o prefeito até agora não deu? Talvez é uma pergunta mesmo. Se o Emanuel desse essa autonomia para ela e equipe, os resultados não começariam a aparecer, porque, como falamos antes, né? Se for qualquer outro que colocar ali sem autonomia, não vai dar em nada. Paulo, eu vou responder a sua pergunta fazendo outra. Ela exigiu? Não sei. Ela cobrou? Então, qualquer secretário, que seja qualquer pessoa, que seja convidado... O senhor tem essa informação, se ela pediu, cobrou ou não? Eu não tenho. Qualquer pessoa que seja convidado, né, para estar à frente de uma pasta, qualquer que seja a pasta, precisa ter autonomia. A responsabilidade, ela é do secretário, porquanto ele precisa ter autonomia. E, para isso, ele precisa sentar com o prefeito e colocar que ele quer autonomia para montar o staff dele. Agora, se isso não acontece, o secretário também está errado. Certo. Não, eu queria ouvir isso de você, porque para dar, né, essa plenitude na nossa interpretação aqui, porque qualquer um que estiver lá sem autonomia não vai, pode colocar lá não vai, a questão de mãos atadas, né, não vai conseguir fazer nada. E concordo plenamente com o seu posicionamento aí, que tem que ter iniciativa também do próprio secretário, de falar, pera aí, nego, opa, se não for para trabalhar certinho e apresentar resultado, para que eu vou ficar me desgastando, me indispondo e me queimando aqui, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Uma última neste bloco, bem curtinha, tem não? Bem curtinha. Vamos para a taxa do lixo? Essa não é curtinha, não. Mas você quer ir para ela, vamos embora. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito. O presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios veio aqui e eu fiz a mesma pergunta, o mesmo pedido para ele. E eu peço para o senhor também. É possível fazer um comentário rápido a respeito da importância ou não importância da taxa do lixo? Tá, é assim. A taxa de lixo, a coleta de lixo, esse é um serviço que precisa ser autossustentável. Essa é uma das primeiras imposições que existe. Ocorrendo a autossustentação do serviço, o município está credenciado a diversas reivindicações. Este serviço não sendo autossustentável, algumas vedações são impostas aos municípios. Por exemplo, é um município que abre mão dessa receita, né? Ele está impedido de contrair diversos financiamentos em diversas linhas de financiamento. Essa é uma das vedações que é imposta a esse município. Porquanto, essa é uma arrecadação que entraria nos cofres do município algo em torno de 3 milhões e meio mês. No ano, algo em torno de 40, 42 milhões no ano, né?
o que seria suficiente para custear essa coleta do lixo domiciliar. Não está aí varrição, limpezas de avenida, não está nessa conta. Essa conta é coleta de lixo domiciliar. Valores. As pessoas têm muita curiosidade com relação a valores. Aquelas residências que têm o serviço de coleta 3 vezes por semana, o valor dessa taxa será algo em torno de R$ 9,00. As residências que têm o serviço de coleta 6 vezes por dia, por semana, dessa forma não é coletado somente no domingo, a taxa para essas residências que têm essa quantidade de coleta será R$ 18,00. As pessoas falam, mas querem cobrar na minha conta de água. Ser cobrado na conta de água é facultativo, né? O contribuinte, sendo aprovada essa lei, existirá um canal direto com a prefeitura, onde ele vai dizer, eu não quero que a minha taxa venha na conta de água, eu quero que venha uma DAN separada para me pagar. Então vai existir também essa possibilidade. Tá certo. Tomara que não haja, não é? E se houver, que haja uma... que não salgue. Tá todo mundo esfolado, né, rapaz? Com esse negócio de reajuste, de taxa para cá, taxa para colar. Que seja uma coisa bem amena, vamos falar assim, amena, porque começar o ano com taxa, mais uma taxa aí, e se for salgado então, Ave Maria, ninguém merece. O Opinião vai dar um tempo só para o primeiro intervalo comercial desta noite aqui. Estamos entrevistando o vereador por Cuiabá pelo PL, Francisco Carlos Amorim Silveira, que na verdade é o Chico 2000, mais íntimos são os eleitores dele, né? Chico 2000 continuou conosco, após o intervalo comercial, é um instante só. Cá estamos de volta com o programa Opinião ao Vivo e o Chico 2000 está aqui conosco, vereador por Cuiabá, PL. Antes de seguirmos com a entrevista propriamente, vamos aos destaques do Gazeta Digital nesse instante. Por exemplo, nós separamos aqui 2 notícias. O senador Wellington Fagundes, do PL, apontou que qualquer mudança em torno da lei das estatais deve ser vista com cautela. Durante evento na última semana, disse que, aspas, nada de afogadilho é bom, ao ser questionado sobre a alteração na norma. Conforme noticiado, a Câmara dos Deputados aprovou na terça, dia 13, o prazo de quarentena da lei das estatais. A norma visa evitar que o governo não indique para a diretoria das estatais pessoas que tenham atuado em partidos políticos nos últimos 3 anos. Com a mudança, o prazo cairia para 30 dias. Ao falar sobre a alteração, o senador se mostrou reticente, defendendo o período regular de quarentena. Abre aspas, nada de afogadilho é bom, então nós lá no Senado vamos discutir porque não se pode fazer uma lei para se beneficiar especificamente um caso. Então, isso tem repercussão e por isso a quarentena já foi feita nesse modelo, fecha aspas, disse. Fagundes afirmou ainda que alterações não podem ser feitas na lei para atender a um único caso específico, sem detalhar qual poderia ser o beneficiário. Outra notícia aí, ó. O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, escolheu o ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana, do PT, como ministro da Educação do novo governo.
o petista também definiu que a atual governadora do Ceará, Isolda Sela, ficará na Secretaria de Educação Básica da pasta. A decisão foi tomada em reunião nesta segunda-feira, dia 19, em Brasília. Além de Lula, estavam presentes o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas, e também a atual governadora Isolda Sela. O nome de Isolda, que era do PDT e deixou o partido neste ano, não agradou a uma ala do PT. Sua ligação com fundações privadas que apoiam a educação também passou a ser questionada pelo Fogo Amigo. Segundo fontes, Lula queria Camilo na educação, mas o cearense preferiu o desenvolvimento regional. Não havia, no entanto, espaço para dois do Ceará no comando dos ministérios. Presente à reunião, Isolda compreendeu a situação política e disse a interlocutores que ficou confortável na Secretaria de Educação Básica, área em que atua há décadas como secretária lá de Sobral, no Ceará, e também do Estado. O MEC cuida também do ensino superior e também da pós-graduação. Sobral costuma, Lorenberg, dar exemplos para o país no ensino, né? E a pedida dela, e eu estou falando de forma, minha opinião, né? Eu acho que, aliás, Sobral tem algumas cidades do Nordeste, né? Alguns estados do Nordeste, tem a educação que precisava ser copiada. E do Ceará, em especial de Sobral, a gente já tem exemplos aí. É só pegar o IDEB e ver, não é? O que você vê aí dessas indicações aí e nomeações do Lula para o novo governo? Paulo, você tem razão. Na área da educação, Sobral é exatamente o exemplo, o espelho para o país todo, sobretudo no ensino fundamental. Mas o Ministério da Educação não fica só com o ensino fundamental. Tem um ensino superior, que é muito diferente. Tem a pós-graduação também. E precisa, sim, de uma reoxigenação no Ministério, que, convenhamos, durante esses últimos anos foi massacrado o Ministério da Educação. Mas eu já falei isso, uma parte do que eu vou dizer agora, mas eu vou repetir sempre. O novo governo está tirando senadores eleitos para trazer para o seu ministério. Exatamente a meu juízo, como, por exemplo, o senador eleito, ex-governador do Maranhão, o Dino, traz ele para o ministério, desfalca-se o Senado. Porque o seu suplente, vereador, o suplente do Dino, é exatamente a Ana Paula, com 38 anos, sem nenhuma experiência. E aí, o governo precisa... Aí no caso de uma... Só ia emendar, me perdoe. Por favor. No caso de uma votação drástica lá no Senado, é só ele sair e voltar, como acontece aqui, com qualquer canto. Acontece sempre, né? Mas não se dá isso de forma... Existem algumas discussões, Paulo, dentro das comissões, que não podem deslocar o ministro para a comissão. Para votação, sim. Mas e as discussões internas, e as longas discussões? É importante participar. Então, erra exatamente aí o novo governo, a meu juízo. Por outro lado, veja, a primeira matéria, Paulo, vale a pena a gente passar um pouco rapidamente sobre ela. Está mudando uma lei, para ser mais claro, a lei das estatais, o seu artigo 17, parágrafo 2º, que impede que alguém, nos últimos 36 meses, tenha participado da organização partidária, da fundação de um partido e na campanha eleitoral possa vir a presidir uma estatal, e eu estou falando do banco do BNDES.
que favorece exatamente alguém do PT e próximo do Luiz Inácio Lula da Silva. Você está mexendo com esse artigo e com esse parágrafo para beneficiar alguém. Foi aprovado no Congresso? Foi, mas para aí. Nem tudo que é legal é moral, amigos. A meu juízo, não é moral isso. Mexer simplesmente para atender, para beneficiar alguém próximo do presidente eleito. Não tem sentido e não tem cabimento. São as minhas duas rápidas críticas a respeito do novo governo que virá a partir do dia 1º de janeiro. O prazo cairia então... Há 30 dias. De 36 meses. Qual que era o prazo antes? 36 meses. 36 é meses o artigo 17, parágrafo 2º. Eu acho que é uma mudança infeliz, né? Mas, antes de falarmos aqui, eu tenho tanta coisa para falar com o Chico Dormiu aqui, rapaz, ele demora para vir aqui, aí a gente acumula os assuntos. Tem que falar da sonegação, tem uma linha importante, rapaz, aqui, do Chico, que é aquela questão da parada segura, mas em tempos de, né, a violência comendo solto por aí. Tem também aqui, tem a Orla lá do São Gonçalo. Mas antes de falarmos dessas questões aqui, vereador Chico Dormiu, eu queria um pitaco seu, como pelista, né, ou um agente político do PL, como que você está vendo essa situação toda em âmbito nacional? Porque houve uma eleição em outubro, o TSE declarou e até diplomou o eleito, né? Só que tem um polvaréu na rua aí, tendo esperanças, né, de que as coisas possam serem revertidas. Como é que você vê isso? Você tem também essa esperança que o povo que está na rua tem? Ou vai ser isso mesmo aí, e vida que segue, e aqui aguarde-se os próximos 4 anos? Olha, Paulo, houve um processo eleitoral, né, que foi validado, onde foi eleito pela maioria o Lula, né? Então eu entendo que esse processo eleitoral ele precisa ser respeitado. Ele precisa ser respeitado ou que se prove a existência de fraude. Agora, não pode ser a critério de um ou de outro, né? Então esse é o meu entendimento. Fico realmente triste e até certo ponto decepcionado em razão de que votei no Bolsonaro, votaria novamente no Bolsonaro, mas não posso deixar de me posicionar aqui. Já disse para diversos amigos que são bolsonaristas, mas o Bolsonaro, infelizmente, perdeu essa reeleição para ele mesmo. Perdeu para ele mesmo, né? Em razão de alguns posicionamentos os quais eu não concordo, os quais eu não acho que o ajudou em nada, muito pelo contrário, somente o prejudicou, né? Agora é aguardar e torcer para que nós tenhamos aí 4 anos de um governo que conduza as ações para unificar essa nação e para efetivamente fazer com que o Brasil seja grande como merece. Ok, voltando para a nossa pauta aqui, vereador Chico Dormiu, eu queria que você fizesse um comentário breve também, que já estão me buzinando aqui no ouvido, que daqui a pouquinho tem que ir intervalo comercial. Infratores proibidos de contratar. Tem isso também ali? Como é que funciona essa propositura? Veja só, na administração pública é feito um processo de licitação onde uma empresa ganha a concorrência para a construção ou para a prestação de um determinado serviço, e quando ele vê que ele vai ter prejuízo, é muito comum ele abandonar a obra e largar. E isso é o resultado, a gente vê aí inúmeras obras. A UFA, vê toda hora. Né, paradas aí, abandonadas. Por quê? Porque o empresário simplesmente fez conta, viu que vai ter prejuízo, ele recua,
tenta um realinhamento de preço, não conseguiu, às vezes não é permitido, não é possível, não é correto, e ele abandona a obra. Esse, nós cuidamos dele, aprovando uma lei na Câmara, onde ele fica impedido de contratar novamente com o poder público, em razão dessa infração contratual que ele cometeu em qualquer uma das licitações que ele tenha conseguido. E se ele conseguir resolver a infração lá, ele consegue limpar o nome como se fosse ali no Serasa, estou devendo, paguei e já está limpo meu nome. Não, ele conseguindo resolver e não deixando restar nenhuma espécie de prejuízo para o poder público, naturalmente que ele se reabilita. Já é lei isso aí? Já é lei. Já é lei? É lei. Está em vigor e quem que está fiscalizando isso? A Câmara fiscaliza, nós mesmos temos requerimento lá já respondido. Ou seja, qualquer licitação que houver, aí você vê quem que está participando. Sim, Opa, isso aqui está devendo. Opa, a obra lá tal, você abandonou, nego. Como é que você quer? Ele é obrigado a juntar uma certidão no processo de licitação, certidão Nada consta, de idoneidade. Ah, isso. de idoneidade. Ele é obrigado. Tá certo. Temos uma outra muito importante também, Paulo. É muito comum o motorista trabalhar numa empresa de ônibus e ele, depois de 30 anos trabalhando, ele era mandado embora ou a empresa fechava e não havia um centavo de recolhimento previdenciário. E essa pessoa que trabalhou quase que a vida inteira dirigindo aí os ônibus pela cidade, ficava impedido de ter a sua aposentadoria ou ter um benefício pela Previdência. Nós aprovamos uma lei onde em todos os pagamentos ou em todos os encontros de contas firmados entre a concessionária de um serviço público com a prefeitura, ele precisa, para que esse encontro de contas seja feito, e normalmente é mensal ou a cada 2 meses, ele precisa comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias. Que ótimo. Vamos para o intervalo comercial. Eu quero, antes de ir para o intervalo comercial, vereador, lhe propor, sugerir, não é, uma propositura. Por que que, aqui nesse programa, desde quando a gente inaugurou o programa, estreou o programa, a gente tem sempre aberto espaço para as autoridades e pessoas ligadas ao combate à violência doméstica. Amanhã, inclusive, vamos receber aqui o chefe do Ministério Público, que também tem uma ação importante nesse sentido aí, judiciário, enfim. E do Legislativo, eu queria sugerir o seguinte: por que que, eu sei que tem um vice de iniciativa aí, mas como o senhor é bem próximo do prefeito, de repente uma conversa pode trazer resultados. As empresas poderem contratar mulheres que são vítimas de violência, ou necessariamente não nesse contexto propriamente, mas que desse um incentivo para que essas mulheres não fiquem totalmente dependentes do agressor, porque às vezes o cara é marido, aí a mulher fica com medo de separar, porque ela tem a dependência financeira e tudo mais. De repente, a empresa que contratar receba algum tipo de incentivo, enfim. Por isso que eu falei que deve ter visto de iniciativa nisso, mas conversando, de repente, um anteprojeto e a própria prefeitura pode agir dessa forma, ou criar um selo aí para aquela empresa que é apoiadora no combate aí à violência doméstica. Eu acho, o senhor que vai assumir agora há pouco, né, o comando lá, que o Legislativo de Cuiabá não pode ficar alheio aí, porque, amigo, dói o coração. Todo dia nós, jornalistas, estamos noticiando aqui agressões, violência contra a mulher, né? Então fica a minha dica aí, de repente, porque tem visto iniciativa, né? Propõe aí desconto no ICMS, no ISSQN, nos impostos municipais. Deve ter inconstitucionalidade nisso, mas se o prefeito abraçar e de repente uma conversa boa, pode surtir efeito e
Legislativo abraçar a causa também. É a sugestão que eu dou para Vossa Excelência aqui. Muito obrigado. O Emanuel, quando vem aqui, também eu falo um monte de sugestão para ele. Não sei se ele acata, né? Mas pelo menos a gente está fazendo o nosso papel, que é também contribuir nesse combate, que é covardia o que está acontecendo, gente. Se todo mundo não abraçar a causa, infelizmente só tende a crescer, né? Lorenberg traz aqui estatística. Cada vez que vem aqui um juiz, um desembargador, Lorenberg apresenta aqui sempre aquele cenário, né, de quantos feminicídios houve, né, de tanto, e datas curtas. Então a gente quer reduzir isso aí. E eu estou aqui pedindo a todo mundo que vem aqui dando esse tipo de contribuição em forma de sugestão. O Opinião vai dar um tempo para o intervalo comercial e volta num instante só. E eis que estamos de volta, você está assistindo ao vivo o programa Opinião, né, para fazer bom uso da língua portuguesa aqui. Professor Lorenberg, gostaria muito, imensamente, que o senhor abrisse esse bloco de perguntas ao nobre Francisco Carlos Amorim Silveira. Vereador, tem uma questão aqui, na sessão do dia 29 de novembro deste ano, houve, de uma certa forma, um embate entre o senhor e o vereador Dilemário por conta exatamente do IPTU, do aumento do IPTU. E aí eu gostaria de fazer duas perguntas, vou fazê-las ao mesmo tempo. A primeira delas, a atualização da planta genérica é algo necessário, imprescindível, uma vez que tem 11 anos ou 12 anos que não se faz? É algo necessário? A segunda questão, a argumentação levantada pelo vereador Dilemário tem fundamento, tem sustentação? Porque eu me lembro muito bem nessa sessão que o senhor teve um embate com ele. Outros vereadores participaram, mas o embate maior foi entre o senhor e o Dilemário. Há fundamentação do que o Dilemário está dizendo ou não? Queria que você respondesse bem breve, em 1 minuto e meio, para a gente abordar outros temas, que é o último bloco do programa. Bom, eu vou tentar, mas esse é um assunto bastante extenso. Primeiro eu quero dizer, professor, que a atualização da planta genérica, existe dispositivo legal na nossa lei orgânica do município que estabelece que isso precisa acontecer no mínimo de 3 em 3 anos. Infelizmente, gestões anteriores e essa não cumpriram esse dispositivo legal e não fizeram. Tentaram, mas não conseguiram, né? Por ser uma medida que desagrada. Infelizmente, a grande maioria dos parlamentares desta capital estão preocupados em fazer tão somente aquilo que agrada. Às vezes, existem verdades que desagradam, mas é verdade e deve prevalecer. Os dados colocados pelo vereador Dilemário não são reais. O vereador Dilemário está pegando um número de 2010, da última planta genérica aprovada, que foi 2010, e comparando com a proposta para 2023, que é essa que está na casa para ser votada. Aí nós temos praticamente 12 anos de defasagem. Ocorre que o IPTU pago pelo Paulo, pelo senhor, por mim, por qualquer munícipe, não foi o IPTU estabelecido na planta de 2010. A partir de 2013, 2014, esse IPTU veio sendo corrigido pelo IPCA. Então, se você quer fazer uma demonstração real do aumento, você não pode comparar a proposta atual com a proposta de 2010. Você tem que comparar a proposta atual com o IPTU que você recolheu em 2022. É óbvio. E quando você faz essa conta, fica evidenciado uma média geral de aumento na ordem de 30% a 35%. Por que isso? Porque aquela planta de 2010
ela foi projetada diante de uma situação daquele momento. Nós tínhamos a Copa do Mundo, onde se esperava muito e se efetivou pouco. Em razão disso, houveram regiões na cidade supervalorizadas e houveram outras subvalorizadas. E essa distorção, ela está sendo corrigida nessa planta. Por exemplo, onde o vereador Dilemário mora, o IPTU dele está reduzindo 6%. E ele não fala isso, né? Ele não cita uma média. E é natural que aonde está subavaliada, ali tem um percentual maior de acréscimo. Aonde está superavaliada, tem um percentual menor ou até negativo, que corresponde a um decréscimo. Essa é a realidade. Vereador, a CPI da sonegação, ela, num mundo de expectativa ali, para que ela surta os efeitos que todo mundo tem quando se instala uma CPI, não é? Que ela surta resultados. O que o senhor pode dizer sobre essa CPI? Paulo, esse é um assunto que muito me empolgou e hoje muito me decepcionou. Eu vou explicar essa controvérsia, né? Veja só, existem contas feitas, cálculos feitos, levantamento feito em cima de informações que recebemos da Cefaz, da Prefeitura, né, de movimentação financeira no Estado, movimentações essas que existe a incidência do ISS. E é sobre isso que nós estamos tentando trabalhar. Nós já instalamos na casa 6 CPI que trata sobre sonegação. Das 6, 2 foram encerradas em razão da pandemia. Uma outra foi encerrada porque nós tentamos contratar uma empresa de consultoria e acabamos estourando o tempo. E as últimas 3 foram suspensas por medidas judiciais, né? A FEBRABAN, através de excelentes profissionais da área do direito, trava contando histórias que não representam a verdade, né? E vieram suspenderam a primeira, suspenderam a segunda, suspenderam a terceira, e nós estamos aí com a última CPI, já tínhamos todas as oitivas marcadas para ouvir Santander, Bradesco, Cielo, ouvir todas essas instituições, mas infelizmente tivemos que cancelar em razão de medida judicial. Nós agravamos a decisão, né? Já temos um posicionamento favorável do Ministério Público. Agora estamos aguardando a decisão de mérito para ver se nós vamos retomar esta CPI ou se vamos... Decisão de mérito da Justiça, né? Sim. Da Justiça se manifestar. Vamos aguardar então, aí tomara que o pessoal é forte na assessoria jurídica lá, né? Eu posso dar um exemplo, Paulo, se você me permitir, vou ser bem objetivo. Uhum. Vamos simular aqui uma situação. O professor, no final de semana, vai almoçar no restaurante com a família, com alguns amigos, gasta R$1.000 no restaurante. E nunca me convida. Né? Pois nem eu. E chega lá, ele passa o cartão, R$1.000, ele passa o cartão, essa empresa de cartão, ela acredita para o estabelecimento R$950 e 50 é a taxa de cobrança dela, é o serviço de cobrança por conta de terceiro. É isso que nós queremos, o ISS aqui em Cuiabá. Esse ISS está indo para o interior de São Paulo. Você não gasta aqui, ué? Mas infelizmente não conseguimos. Faz todo sentido. Eu quero trocar de assunto, eu preciso que antes de encerrar o programa, que você fale porque falamos da vez anterior que você esteve aqui, Chico, a lei da parada segura, que é importantíssima, não é? A gente sabe que é importante isso. Quem
vive do transporte coletivo que o diga, não é? Quem está fiscalizando isso? Veja só, Paulo, essa lei, ela autoriza o motorista daquele transporte coletivo a parar em qualquer lugar fora do ponto tradicional. A pedido do passageiro. A pedido do passageiro, passageiro feminino, né, para atender a mulher, basicamente, desde que seja no itinerário do ônibus. Isso aí nós fiscalizamos no início, foi colocado inclusive diversos outdoors nos próprios transportes coletivos, nos próprios ônibus, né? Então, e temos notícia de que está funcionando. Mas eu quero deixar aqui um pedido. Se fizer essa reivindicação para o profissional que estiver transportando esse passageiro e não for atendido, entre em contato, denuncia. Aí, por isso que eu perguntei da fiscalização. Denuncia para quem? Denuncia, pode entrar em contato na Câmara Municipal de Cuiabá, no gabinete do vereador Chico 2000, e tenha certeza que na próxima vez essa pessoa será atendida. E aí eu defendo, dou outra sugestão aqui, que vocês entrem em contato e formem uma tratativa com a Polícia Judiciária Civil, EPM, para que, caso haja, já que é lei, caso haja o descumprimento, eles recebam e façam cumprir, não é? Sim. Então, eu dou mais essa sugestão. Professor Lorenberg, tem uma última curtinha aí? Bem rapidinho, vereador. Veja, a CPI das obras das Águas Cuiabá. Eu acho que faltou eu responder alguma da primeira pergunta que o senhor fez. O senhor então ele vai responder, ele vai fazer essa... Ficou sem responder? A anterior sua? O senhor falou eu fiz duas, ele só respondeu uma. O senhor pode perguntar Chico, a segunda? Nem assumiu lá, já quer... Poxa... Ele vai perguntar, vai relembrar essa que ele fez, que o Chico não respondeu. Eu falei da divergência e disse que os números não são reais, mas teve uma outra. Mas se é imprescindível o aumento do IPTU agora. Eu respondi quando eu disse que há previsão legal para isso e há uma defasagem que precisa ser corrigida, essa distorção nos diversos pontos da cidade. Além de diversas orientações do Tribunal de Contas nesse sentido. Ok. A última pergunta. Bem rapidinho, vereador. A CPI que investiga as obras das Águas Cuiabá. De acordo com o site Leia Agora, de 11 de novembro, o senhor teria cobrado que o vereador Diego Guimarães devolvesse ou enviasse, melhor dizendo, enviasse toda a documentação necessária. E aí vem a minha pergunta, por que o senhor fez essa cobrança ao vereador Diego Guimarães para enviar essa documentação? Vou te pedir que responda em 1 minuto e meio, que o programa está estourado já. O vereador Diego, ele afastou do parlamento para concorrer às eleições para deputado. Nesse afastamento dele de 3 meses, ele foi substituído nessa comissão. Então, quando ele voltou, os documentos que estavam com ele precisava encaminhar para o presidente atual, que é o vereador Macrian, para que esse desse direção desses documentos para o relator efetuar o relatório conclusivo. Muito bem, olha só, chegamos ao final de mais um programa Opinião, nesta noite aqui, hoje, entrevistando o vereador Chico 2000, mais uma vez com a gente aqui. Quero agradecer, viu, vereador, por ter aceito o nosso convite. Esse espaço continua a postos para bem informar, agora como vereador, não é, do Baixo Clero, depois que assumiu, do Alto Clero, né, depois que assumir ser presidente, para a gente bem informar, porque as informações diretamente da fonte são mais fidedignas. Então, conte com esse espaço. Muito obrigado por ter vindo. Feliz Natal a você e sua família. Que Deus os proteja e ilumine agora e sempre. Muito obrigado, Paulo. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer a você, a toda a sua produção, o professor Lorenberg, desejar um Natal repleto de muita luz, muita paz, muita energia positiva e um 2023 cheio de esperanças.
Verdade, um abraço. Então, abraço pro Rubens aqui também, que é da assessoria ali, né? Que tá todo mascarado ali, com medo da Covid. O Rubens que está acompanhando aqui o Chico 2000. Lorenberg, então a gente se encontra Até amanhã. Amanhã com o Deusdete, o novo Procurador-Geral de Justiça Mato Grosso 2023-24. Vai falar aqui dos planos, as metas dele para conduzir o nosso MT a partir do próximo biênio. Doutor Deusdete amanhã ao vivo conosco aqui, então até lá, fica bem, fica com Deus também.